Estamos, Robertinha, Robertinho. Vamos fazer agora a questão número 6 aí da tua apostila. Qual é a medida de x do segmento AB na figura 4? E aí dá pra gente o valor de seno, cosseno, tangente desses dois ângulos aí, o ângulo 20 graus e também o ângulo de 36 graus. Fechado, pessoal? Essa questão aqui a gente vai fazer em 4 partes para você entender melhor. Então ela vai ficar um pouco longa, mas calma. Quanto maior for a resolução de uma questão, fica melhor a compreensão, tá bom? Então, pestinhos, vamos começar a solução primeiramente trabalhando com o triângulo ABD. Repare que o triângulo ABD é o triângulo da direita. Bora marcar aqui. Então nós temos aqui o triângulo A, né? B, D. Então o triângulo ABD é esse triângulo que a gente está aqui destacando em verde, né? Com marca-texto verde. Então, primeiro passo, a gente vai analisar apenas o triângulo que está em verde aí, o triângulo ABD. Fechado? Então vamos lá. Pegando esse triângulo aí, o que a gente já vai analisar? Repara que aqui embaixo ele não deu nenhum valor, então para que meu raciocínio, para que eu tenha ali uma análise ali do triângulo, eu vou colocar um valor aqui arbitrário, vou colocar, chamar de y. Pronto, quando eu coloquei um y ali, eu posso agora analisar, usando a receita, né? Eu posso analisar esse triângulo em verde. Primeiro, identificando os lados. Então repara que eu tenho o lado x e tenho o lado y. Sim ou não? O lado x é o cateto oposto em relação ao ângulo de 36 graus, né? Está de frente aqui para esse ângulo. E o y, como está pertinho ali, ó, está colado ao ângulo, o y é o cateto adjacente. Como a gente já comentou, aqui nesse triângulo a gente vai usar a razão tangente, que relaciona os catetos, não é isso? Pronto, então aqui a gente vai usar a tangente do 36 graus. A definição, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fechado. Próximo passo, como a gente já sabe, é fazer a substituição. Então a gente vai substituir. Aqui, ó, a tangente de 36 graus vale 0,72. Então a gente vai lá e substitui. O cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o y. Jogando aqui a substituição, fica assim. Próximo passo agora é fazer a regra de 3, né? Você vai abaixar aqui o x e vai multiplicar o 0,72 com o y, ficando assim. Tá bom? Você abaixou o x e multiplicou o 0,72 com o y, ficando, portanto, 0,72y. Então aqui a gente tem a nossa primeira equação. Bem, pessoal, então a análise que a gente fez foi só ali no triângulo ABD. Vamos agora fazer agora a nossa análise pegando o triângulo ABC. O triângulo ABC é o triângulo maior, né? Sim ou não? Então o triângulo ABC, o triângulo ABC é esse triângulo aqui maior. A, B, C. Pronto. Então o triângulo ABC é esse triângulo maior aí. Pronto. Triângulo de fora. E aí você vai fazer a mesma análise. Vamos identificar os lados agora em relação ao ângulo de 20 graus, tá bom? Agora o meu ângulo que eu vou pegar aqui de referência é o ângulo 20 graus, tá bom? Já que eu estou pegando um triângulo ali marcado em vermelho. Em relação ao 20 graus, o x continua sendo ainda o cateto oposto, né? Porque ele está de frente para o ângulo de referência. Então, repare que o x continua sendo o cateto oposto, está de frente para o ângulo 20 graus. E o lado que vai do A até o C
o lado que vai do A até o C, é tudo isso aqui, né? É o 100 mais o Y. É todo esse pedaço aí, vamos supor assim, né? Do C até o A, tu pega a medida 100 mais a medida Y. Tudo bem? Então, repare que esse cateto aqui, que está do lado do 20 graus, eu vou chamar de cateto adjacente. E esse cateto adjacente, ele é todo lado ali, ó, que tem o 100 e tem o Y. Então, você vai somar os dois. Vai somar o 100 com o Y. 100 mais Y. Então, você vai pegar e vai somar o 100 com o Y. Então, o lado 100 mais Y faz o papel do cateto adjacente em relação ao ângulo de 20 graus, né? Mesma coisa, né? Como o X aqui é o cateto oposto e o 100 mais Y é o cateto adjacente, novamente eu vou ter que usar a tangente. Bora copiar aqui? Pronto. Então, a tangente de 20 graus, você pegou ali o cateto oposto, que é o X, sobre o cateto adjacente, que é o 100 mais Y. O 100 mais Y é que faz o papel do cateto adjacente. Então, a tangente de 20 graus ficou assim a sua armação. Tá bom? Mesma ideia, né? Você vai fazer agora a substituição. Aqui no lugar da tangente de 20 graus, você vai colocar o seu valor. É só olhar ali para o comando da questão e ver aonde está localizado a tangente de 20 graus. Repare que a tangente de 20 graus está bem aqui, ó. A tangente de 20 graus vale 0,36. Então, esse valor aqui que a gente vai substituir lá na nossa questão. Tudo bem? Muito bem, Robertinhos. Então, aqui no lugar da tangente de 20 graus, ficando assim, ó, a substituição fica 0,36. A segunda parte aqui, ó, a gente fez apenas a repetição. Então, eu abaixei ali o segundo membro. Estava aqui, a gente apenas abaixou aqui. Fechado? E no lugar aqui da tangente, a gente substituiu pelo seu valor. O próximo passo é a regra de 3, né? Então, como é que fica a regra de 3? Você vai abaixar o x, você abaixa aqui o x e abaixa aqui o x e multiplica 0,36 com 100 mais y. Repare que agora aqui nesse momento nós temos dois termos, né? Aqui agora nós temos dois termos, temos o 100 e temos o y. Então, quando você multiplica dois termos a um único termo lá no outro membro, o que a gente faz? É aconselhável você colocar esses dois termos no parênteses, para ficar melhor ali a compreensão quando você depois fizer ali a multiplicação, tá bom? Então você vai usar aqui uma distribuição, né? Você vai pegar o 0,36 e vai multiplicar com 100 e depois vai multiplicar ele com o y, né? Então, quando você multiplicar 0,36 com 100, a gente já sabe, quando a gente vai multiplicar por 100, como são dois zeros, você, consequentemente, anda duas casas decimais para a direita, tá bom? Então, de novo, quando a gente multiplica por 100, como são dois zeros, a gente anda duas casas. Né? Então, e depois vai multiplicar o 0,36 pelo y. 0,36 vezes y é 0,36y, né? Então, ficando assim. Viu aí? Então, a gente multiplicou 0,36 por 100, deu 36. Andou as casas, sumiu ali os zeros e as casas decimais. E depois você multiplicou 0,36 pelo y. 0,36 vezes y dá 0,36y, né? Pronto. Então, você multiplicou o 0,36 com os dois termos que estavam lá dentro do parênteses, ficando com essa cara aqui que a gente vai chamar nossa segunda equação.
Pronto, Robertinhos. Então, aqui nós temos nossa segunda equação. E aqui na esquerda nós temos nossa primeira equação. É um sistema, né? Temos um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? X e Y. Então, a gente vai resolver um sistema conforme a gente aprendeu aí no ensino fundamental, tá bom? Para quem esqueceu, a gente vai lembrar agora. Para quem nunca viu, a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Bem, são 4 partes. Já fiz a primeira parte ali analisando o triângulo ABD. A segunda parte analisando o triângulo ABC. Vamos agora então para a nossa terceira parte, que vai ser igualar as duas equações que a gente encontrou. Então, igual 36 mais 0,36y, ficando, portanto, assim. Ó. Então, aqui é a primeira equação. Aqui nós temos a segunda equação, ficando assim com essa configuração. Fechado? Próximo passo aí com uma equação do primeiro grau, onde o y é a nossa incógnita, né? Basta que eu agrupe, né? Então, onde tiver y, deixo todo mundo no primeiro membro. Aqui a gente já tem um y, 0,72y. Aqui nós temos o 0,36y, então ele está no segundo membro, vai passar para o primeiro membro. Como ele está somando, ele vai passar subtraindo, ficando assim. Tudo bem? Então, repara que nós abaixamos aqui o 0,72y, ele foi aqui abaixado, sim ou não? E depois o 0,36 que estava positivo passou para o outro lado negativo. E aí a gente só repetiu, né? Repetiu ali o sinal de igual e o 36 permaneceu, a gente repetiu aqui, a gente abaixou ele. O 36 permaneceu no lado direito, então a gente abaixa ele sem mudar sinal. Ele não passou de lado, ele permaneceu lá. Tá bom? Muito bem, Robertinhos. Qual é a próxima agora? É só você fazer aqui a subtração. 0,72y menos 0,36y. Então, quando você tem 0,72 e tira 0,36, sobra 0,36. Então, essa subtração dá 0,36y. E aí a gente abaixa o 36 no segundo membro, ficando assim. Ó. Tá bom? Então, a subtração do 0,72 com o 0,36y deu 0,36y. Tá bom? E aqui a gente abaixou o 36. Feito, Robertinhos. Qual é o próximo passo agora? Como eu quero encontrar nessa parte, eu quero encontrar o y, então tem que isolar ele. Esse número aqui, o 0,36, que está multiplicando, está do lado, está multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo. Ficando assim. Ok? Então aqui a gente abaixou o 36 e o 0,36 que está multiplicando passou para baixo, passou dividindo. Ok. Robertinho, como é que a gente divide? A gente até comentou no último vídeo, né? No vídeo anterior. Como é que a gente divide um número decimal? Se lá embaixo, você tem que ver a quantidade de casas decimais que nós temos lá embaixo. Repare que aqui embaixo nós temos 2 casas decimais. Após a vírgula ali, nós temos 2 números. Ou seja, nós temos 2 números decimais. Para que eu ande com essas casas, para que entre aspas, sumir com o número decimal, você tem que acrescentar a mesma quantidade correspondente de 0. Se eu andei 2 casas, consequentemente eu tenho que acrescentar 2 zeros. Você viu que na questão anterior do exemplo, só tinha uma casa lá no denominador, lá embaixo. Então, a gente andou uma casa e acrescentou apenas um 0 lá em cima. Aqui, como são 2 casas decimais, eu vou andar 2 casas para a direita, sumindo, né, a vírgula, e, consequentemente, eu tenho que acrescentar 2 zeros lá em cima.
Então, 36 dividido por 0,36 é equivalente a 3.600 dividido por 36. Ok? Então, a gente acrescentou 2 zeros aqui em cima, porque a gente andou 2 casas aqui embaixo. Fechado? Repara que 36 dividido por 36 dá 1. E aí você repete aqui os 2 zeros que a gente guardou. Pronto. Então, essa divisão, o valor do y é igual a 100. Então, aqui a gente já encontrou o valor do y. Y é igual a 100. Muito bem. Muito bem. Se a gente tem um sistema com duas equações e 2 incógnitas, se a gente encontrou uma das incógnitas, a gente pode encontrar a segunda, substituindo esse valor encontrado ou na primeira equação ou na segunda equação. Então, repetindo de novo. Se você pegar a segunda equação, também você vai encontrar o mesmo valor para o x. Fechado? Mas para efeito aqui do cálculo, é mais fácil você usar a equação número 1, tá bom? Então, vamos substituir o valor do y que a gente encontrou, bem aqui. Vamos pegar aqui o valor do y que a gente encontrou bem aqui e substituir aqui na nossa primeira equação. Primeira equação que é x igual a 0,72y. Então, aqui no lugar do y, eu vou colocar o seu valor que a gente encontrou aqui no cálculo anterior. Y vale 100. E repare que está aqui do lado. Se está aqui do lado, você entende que é multiplicação. Ficando, portanto, assim. Então, a gente baixou aqui o x, abaixou o igual, abaixou 0,72. Como está do lado, entende-se que é uma multiplicação. E aqui no lugar do y, a gente colocou o seu valor, que vale 100. E aí, agora é só multiplicar. Quanto que dá 0,72 vezes 100? Se você está multiplicando por 100... consequentemente, você vai andar 2 casas para a direita, né? Se você tem 2 zeros, você anda 2 casas para a direita. Então, ficando 72, tá ok? Então, 0,72 vezes 100 dá 72. Essa é a resposta do x. Então, o x vale 72 metros, que é o que a gente queria encontrar aí na nossa questão. Tudo bem, Robertinhos? Então, essa questão aí é a questão número 6. Fechado? Então, a gente vai deixar como atividade para hoje a questão número 5 aí da tua apostila, tá bom? Então, façam lá a questão número 5 e qualquer dúvida vocês vão repassar, tá ok? Muito bem, Robertinhos. Saúde a todos. Tchau, Robertinhos.